Olá pessoal, tudo bem? Nós chegamos ao nosso último vídeo que fala sobre anjos, ou a doutrina dos anjos, que é a angelologia. E nós vamos falar a palavra, o texto-chave que nós usamos em todos os vídeos, que é Hebreus capítulo 1, 7 e Hebreus capítulo 1, 14. A Bíblia diz: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. E no 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então nós vamos falar nesse último vídeo sobre o ministério dos anjos. Quais são o ministério dos anjos? Em relação a Deus, em relação aos tempos. Nós também vamos ver em relação ao ministério de Cristo, em relação às nações da terra, em relação aos ímpios e em relação à igreja. Então preste atenção. Continue conosco, tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado com várias informações importantes para o seu coração. Então a Bíblia está dizendo que os anjos são espíritos ministradores, enviados para um serviço específico. A favor de quem? A favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, os filhos de Deus. Então, de maneira essencial e básica, os anjos bons são servos de Deus e servos na vida dos crentes, conforme aqui Hebreus 1,14. Então Deus os enviou para servir, ou então para ajudar, dentro dos propósitos divinos. A palavra aqui ajudar é diakonian, que é a mesma palavra, a raiz da palavra diáconos, que é aquele que serve. Ou seja, servir os salvos. E ao fazer isso, os anjos servem de mensageiros sacerdotais. No grego, leitorgica pneumatata. Leitorgica pneumata, ou seja, mensageiros sacerdotais. No templo universo, ou seja, em todo o templo, em todo o universo criado pelo Todo-Poderoso, eles são mensageiros sacerdotais. Em primeiro lugar, em relação a Deus, qual é o ministério dos anjos? O seu ministério principal, preste atenção, é louvar e adorar o Senhor. Eles louvam ao Senhor, está lá no Salmo 148, versículo de 1 a 2, Isaías 6, versículo 3. Eles o adoram, lá em Hebreus 1, 6, nós vemos isso. Apocalipse 5, de 8 a 13. Eles se regozijam com os seus feitos, ou seja, com os feitos de Deus, conforme relatado por Jó 38, 6 e 7. Eles servem a Deus, conforme o Salmo 103, 20, Apocalipse 22, 9. Eles se apresentam diante dele, ou seja, diante de Deus, conforme Jó 1,6, nós vemos aquele episódio dos anjos se apresentando diante de Deus, e também Jó 2,1 se apresentam diante de Deus. E eles são instrumentos também do juízo divino, conforme Apocalipse 7,1 e Apocalipse 8,2, tá bom? Então tudo isso em relação a Deus, o ministério dos anjos em relação a Deus. Em segundo lugar, qual é a relação com os tempos? Ou seja, o ministério dos anjos em relação aos tempos. Os anjos pareciam estar especialmente ativos quando Deus instituiu uma nova era na história. Eles, por exemplo, se reuniram para louvá-lo quando a terra foi criada. Lá em Jó 38, de 6 a 7, fala sobre isso. Eles estavam também envolvidos quando a lei mosaica foi entregue ao povo de Israel. Nós vemos isso em Gálatas 3,19 e Hebreus 2,2. Eles também estavam ativos na primeira vinda de Cristo. Nós vemos isso em Mateus 1,20 e em Mateus 4,11, a ação dos anjos em relação aos tempos, em relação à história humana. Eles estavam também ativos durante os primeiros anos da igreja. Nós vemos isso em Atos 8,26, Atos 10, de 3 a 7, Atos 12,11. Então estavam plenamente ativos no início, nos primórdios da igreja primitiva. E também estarão envolvidos nos eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, conforme Mateus 25:31 e 1 Tessalonicenses 4:16. E em relação ao ministério de Cristo, qual é o ministério dos anjos em relação ao ministério de Cristo? Em seu nascimento, nós vemos a previsão do nascimento de Jesus. Gabriel, o anjo Gabriel, predisse o nascimento de Jesus em Mateus 1:20. Descrito também em Lucas 1, 26 a 28. Nós vemos o anúncio ali, um anjo também anunciando o nascimento de Jesus aos pastores, e foi acompanhado em seu louvor por uma multidão de anjos, conforme descrito no Evangelho de Lucas 2, de 8 a 15.
Também durante a sua vida nós vemos ali a ação dos anjos do Senhor. Primeiro alertando, um anjo, por exemplo, alertou José e Maria que fugissem para o Egito, escapando assim da ira de Herodes, matando as crianças na terra de Israel. Mateus 2, 13 a 15 fala sobre isso. Também dando direção, ou seja, um anjo orientou a família para retornar a Israel após a morte do rei Herodes. Nós vemos isso descrito em Mateus 2, 19 a 21. Nós vemos também a ministração dos anjos do Senhor. Durante a vida de Jesus, os anjos ministraram a Jesus após a sua tentação no deserto, lá em Mateus 4, 11, e também nós vemos os anjos presentes naquele conflito tremendo que Jesus teve no Getsêmani, em Lucas 22, 43. Nós também vemos os anjos em defesa. Defesa de quem? Jesus disse que haviam legiões de anjos preparadas para defendê-lo se ele quisesse os chamar. Em Mateus 26, 53, então nós vemos os anjos em alerta, os anjos dando direção, os anjos ministrando e os anjos também com a capacidade de defender Jesus caso o chamasse. Após a sua ressurreição, também nós vemos os anjos na pedra ali, né? Quando o anjo rolou para longe a pedra que fechava a entrada do sepulcro de Jesus. Mateus 28, de 1 a 2. Nós vemos também o anúncio, os anjos anunciando a ressurreição para as mulheres na manhã de domingo, no domingo de Páscoa, Mateus 28, de 5 a 6 e Lucas 24, de 5 a 7. Nós vemos na ascensão também os anjos do Senhor, eles estavam ali presentes na ascensão de Jesus aos céus, conforme descrito em Atos 1, 10 a 11. Tá bom? Nós também vemos Jesus, os anjos na vida de Jesus, na segunda vinda de Jesus é mencionado também. No arrebatamento da igreja, né, a voz de um arcanjo será ouvida no arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. Na segunda vinda de Cristo, que é um evento diferente do arrebatamento, os anjos vão acompanhá-lo nessa segunda vinda, conforme descreve a palavra de Deus em Mateus 25, 31 e em 2 Tessalonicenses 1,7. E também nos juízos, os anjos vão separar o joio do trigo na segunda vinda de Jesus, na entrada do reino milenial, conforme Mateus 13, de 39 a 40. E em relação às nações da terra, qual é o ministério dos anjos? Em primeiro lugar, em relação à nação de Israel, nós vemos o arcanjo Miguel guardando Israel de maneira especial, conforme descrito em Daniel 12, 1. Também em relação a outras nações, nós vemos que anjos protegem governantes e nações, conforme Daniel 4,17, e procuram também influenciar seus líderes humanos, conforme Daniel 21 e Daniel 11, 1. Eles estarão envolvidos também nos juízos de Deus durante os anos da tribulação vindoura, conforme Apocalipse 8, 9 e 16, os capítulos de 8, 9 e 16. Em relação aos ímpios, como é que é esse ministério dos anjos? Os anjos são aqueles que anunciam os juízos iminentes de Deus, conforme nós vemos em Gênesis 19 a 13, aqueles anjos que apareceram a Abraão. Apocalipse 14, de 6 a 7, também nós vemos essa descrição dos anjos anunciando os juízos eminentes de Deus, e Apocalipse 19, 17 a 18 também tem essa descrição. Os anjos também infligem o juízo divino sobre a vida dos ímpios. Nós vemos isso em Atos 12, 23 e Apocalipse 16, 1. Os anjos também são aqueles que vão separar os justos dos ímpios no final dos tempos, conforme descrito no Evangelho de Mateus 13, 39 a 40. E qual é o ministério dos anjos em relação à igreja? O ministério básico é servir os salvos, conforme nós lemos aqui em Hebreus 1,14. O ministério geral dos anjos é que os anjos estão envolvidos na comunicação e na revelação do significado da verdade, da qual a igreja hoje em dia se beneficia, ou seja, da própria revelação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do entendimento de Deus. Essas revelações especiais de Deus, específicas também, são trazidas por anjos envolvidos nessa comunicação e revelação da verdade de Deus. Nós vemos isso em Daniel 7, de 15 a 27, e também Apocalipse 1, 1 e Apocalipse 22, de 6 a 8, e Daniel 8, 13 a 26 e Daniel 9, 20 a 27. Quais são os ministérios específicos, né, de ação dos anjos com relação à igreja? Pedidos de oração,
São eles quem levam as respostas das orações e as orações até Deus, conforme Atos 12, de 5 a 10. Também com relação à salvação, eles ajudam nos esforços evangelísticos dos cristãos ao redor do mundo. Atos 8, 26 e Atos 10, 3 fala sobre isso. Eles são aqueles que observam também as experiências, o trabalho e o sofrimento dos cristãos, conforme 1 Coríntios 4, 9, 1 Coríntios 11, 10, Efésios 3, 10 fala sobre isso, e 1 Pedro 1, 12. Também são eles que levam encorajamento aos nossos irmãos, aos cristãos, à igreja, incitam também coragem aos irmãos, aos cristãos nas horas de perigo, conforme o exemplo de Atos 27, 23 a 24. E são eles também que estão presentes na morte. Eles ministram aos justos na hora da sua morte. Nós vemos isso em Lucas 16, 22. Então não sabemos com certeza se os anjos continuam a operar de todas essas maneiras até hoje. Eu creio que sim, tá? Porém, no passado eles ministraram dessas maneiras e podem muito bem continuar agindo assim, mesmo que não estejamos, nós cientes ou vejamos isso visualmente falando. Deus, é claro, não é obrigado a usar anjos, pois pode fazer tudo isso diretamente. Porém, em muitas ocasiões, preste atenção, aparentemente escolheu utilizar o ministério intermediário dos anjos nas suas obras na terra e no mundo criado. Então, mesmo assim, o cristão reconhece que é o Senhor quem faz todas as coisas, seja de forma direta ou seja por intermédio dos seus anjos, dos anjos de Deus. Um exemplo é o testemunho de Pedro reconhecendo que o Senhor o libertou da prisão, embora Deus tenha usado um anjo para fazer isso, em Atos 12, de 7 a 10. Talvez a inscrição de uma antiga igreja na Escócia sirva para mostrar bem esse equilíbrio entre a ação direta de Deus e a ação intermediária dos anjos de Deus. O poder de Deus é suficiente para nos governar. Mesmo assim, para suprir as fraquezas do homem, ele enviou os seus anjos para cuidar de nós. Então, essa descrição está numa antiga igreja na Escócia e cabe muito bem nessa colocação. O poder de Deus é suficiente para nos governar. Mesmo assim, para suprir as fraquezas do homem, ele enviou os seus anjos para cuidar de nós. Então, provavelmente, a afirmação de que os anjos observam a conduta dos remidos assusta-nos tanto quanto qualquer uma das verdades acerca de seres angelicais. A razão de seu interesse por nós talvez seja o fato de não poderem experimentar a salvação pessoalmente. Então, a única maneira de ver os efeitos da salvação é observar o que ocorre com os seres humanos que são salvos. A verdade é que fazemos parte de um teatro em que o mundo, os seres humanos e os anjos formam a plateia, conforme 1 Coríntios 4, 9. Devemos desempenhar bem o nosso papel diante deles e de Deus, pois todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar contas. Hebreus 4, versículo 13, tá bom? Então espero de alguma maneira ter trazido luz à sua vida acerca do ministério dos anjos. Que Deus abençoe a sua vida. Assista os nossos outros vídeos anteriores que falam sobre a existência dos anjos, a natureza dos anjos, a criação dos anjos e todas as informações acerca dos anjos de Deus, a organização dos anjos e agora o ministério dos anjos. Espero ser bênção na sua vida, que Deus abençoe você. Faça os seus comentários, dê um joinha, compartilhe o nosso canal, siga o nosso canal, apertando aí no sininho para que você receba todas essas informações importantes para abençoar a sua vida cristã e derramar graça e glória sobre você. Um abraço, Deus abençoe, amém e amém.